Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 126ª sessão ordinária, 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da 13ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2019, às 9 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 13ª sessão extraordinária em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio,
Solicito a Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presença do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário Josmael Barbosa Interaminense a fazer a chamada dos senhores vereadores que constou: Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Israel Leôncio da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo e Paulo Antônio Lopes. Assim, havendo o quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite a todos os caros colegas, aqueles que nos acompanham online. Eu gostaria que fosse suspenso a leitura que já se encontra no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Edson, solicitando a suspensão da leitura da ata anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis queiram se levantar. A suspensão da leitura da ata foi aprovada por unanimidade. Eu solicito ao senhor secretário vereador Josmael que proceda à leitura das correspondências recebidas por essa Casa de Leis. Ofício Gabinete 115 de 2020, indicação de novo líder do governo municipal, Presidente Epitácio, 4 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Moisés, primeiramente agradeço a Vossa Excelência, a qual estendo os agradecimentos a todos os demais vereadores pelo trabalho desempenhado e pelo entendimento diante dos projetos apresentados pelo Poder Público a essa Casa de Leis. E diante disso, sirvo-me pelo presente, diante do comunicado de desligamento em caráter irrevogável do líder do governo municipal, apresentado pelo vereador Evair Rodrigues da Silva, do PV, formulado através do ofício especial, número 24, sem número, de 24/4 de 2020, informar que, a partir da presente data, o vereador Adenilton Ferreira da Silva passará a ocupar o referido cargo perante o Poder Legislativo. Na oportunidade, externo a Vossa Senhoria protesto de distinta consideração e respeito, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 107 de 2020, de 30 de abril de 2020, senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 08/2020, de 24 de abril de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, passo ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 08/2020, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2021 e da outras providências, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de lei número 008 de 2020, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2021, das outras providências. Artigo 1º, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, Constituição Federal Estadual, Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal. Essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2021, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações da legislação tributária, despesas de caráter continuado e atender às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 08/2020, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2021 e da outras providências, está em deliberação.
Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 08/2020, de 24 de abril de 2020, foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores na data de hoje. Requerimento 028 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o ilustríssimo interventor da Santa Casa para que nos preste as seguintes informações. Que envie um relatório sucinto que conste os apontamentos sanados e as pendências existentes, tendo como parâmetro o relatório da auditoria e as atas das reuniões da Comissão de Intervenção. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 028/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 028/2020, de propositura do vereador Evair Luiz, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 029 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Qual foi a receita que o município obteve com o Carnaval e se parte da referida receita foi empregada em prol da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 029/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 029/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 030 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se a prefeitura efetuou a regularização documental das casas populares na Vila Tibiriçá, junto aos Correios, tendo em vista que inúmeros munícipes não estão recebendo suas correspondências. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 030/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Esse requerimento é para que a prefeita pudesse responder, para que a gente pudesse estar passando uma informação para o morador daquele local, que inclusive eu acho que até nas outras casinhas lá da Rio Branco se encontra a mesma situação. Eu fiz requerimento sobre isso e não tive resposta igual os outros, né, que eu não tive. Então esse é para que a gente pudesse informar os moradores dali, que eles estão tendo muita dificuldade para poder pegar a correspondência, está tendo que deslocar de lá para vir aqui no Correio, e nessa situação da epidemia aí, se torna fluxo no Correio, uma coisa que a prefeitura poderia ter organizado isso já, para não estar acontecendo isso. Aconteceu nas casinhas da Rio Branco e está se repetindo nas casinhas da Tibiriçá. Mas só que o IPTU, ele chega. Você entendeu? Essa dificuldade que o IPTU chega lá, não está tendo. Mas agora as outras correspondências, está difícil para o morador. Então acho que a prefeita deveria ver mais isso e dar um suporte mais adequado para aqueles moradores, né? E o requerimento era mais sentido disso mesmo, porque o pessoal me procuraram e falaram a respeito que o IPTU chega. Então isso é interessante, né? O IPTU chega, mas a correspondência que a pessoa precisa pagar alguma coisa, não chega.
Então é sentido a isso. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 030/2020, de propositura do vereador Edson Jardim, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 031 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Onde será empregada a verba de aproximadamente 5 milhões de reais, oriunda do governo federal, que está para ser repassada para o município, tendo em vista a pandemia pelo Covid-19. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 031/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson. esse outro requerimento é para que, quando chegar esses recursos no município, que ainda está em análise lá em cima, mas a gente crê que vai chegar esse recurso, e que a prefeita venha divulgar bem como será aplicado esses recursos, você entendeu? Porque não vai poder, ou não vai ter licitações para usar esses dinheiro, né? Então, isso aí deixa muito aquele escuridão para a gente ter dúvidas. Então a gente espera que ela venha divulgar bem aonde vai estar investindo esses dinheiro, para que a população possa estar ciente, porque é um negócio meio preocupante, por não ter a licitação. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, porque tem vários estados que está acontecendo essas situações, e está havendo várias corrupções. Não é que a gente está falando que vai ter em Epitácio, mas como vem acontecendo em alguns municípios, então eu acho que tem que ser bem transparente esse recurso que vem aqui, para que a nossa população fique sabendo, até pelos trabalhos dos nobres vereadores que estão aqui também, porque isso aí respinga de nós. Então eu acho que a prefeita tem que saber usar bem e divulgar bem esses recursos quando chegar em Presidente Epitácio. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos. Eu até havia falado com o Silmar aqui na hora que eu cheguei na sessão, e ele informou que o Edson tinha feito um requerimento nesse sentido. Eu queria pedir autorização para o vereador Edson e subscrever com ele, e se possível até acrescentar o que eu vou falar agora. Eu permito, pode ficar sossegado, novo vereador. Obrigado, vereador Edson. Que nos fosse fornecido, depois que tudo for concretizado e o recurso estiver aí no município, eu acredito que a prefeita vai empregar ele da melhor maneira possível. Que fosse nos enviado, se possível semanalmente, toda a prestação de conta desse recurso, com cópia dos empenhos, extrato bancário referente a essa conta desse valor, de segunda a sexta, e fosse apresentado para nós, vereadores, na segunda-feira seguinte, dia das nossas sessões. E que a Comissão de Finanças e Orçamento desse analisada e vai ficar à disposição de todos os outros vereadores, para a gente estar acompanhando e dando veracidade aos fatos que ela está concretizando no município. Só isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela mídia da Câmara, né? Eu fiz um ofício referente a essa matéria também e ainda não, como não recebeu ainda, né, não obtive respostas. Mas gostaria de pedir permissão ao vereador para assinar junto este requerimento. E que, assim como o Mael falou, que a Comissão de Finanças e Orçamento ela possa acompanhar com mais proximidade esses recursos
e que a própria prefeitura ela possa dar publicidade e a transparência para que também a população possa acompanhar todo o recurso recebido e a aplicação do mesmo. O requerimento continua em discussão. Pode liberar para o vereador também, se quiser assinar. O requerimento 031/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, assinam também os vereadores Josimael e Evair Luiz, conforme consentimento do vereador proponente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 031/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, assinados também pelo vereador Evair Luiz e Josimael Barbosa, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 032 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do decreto plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando através do setor competente para que nos preste as seguintes informações. Se a administração municipal tem realizado a fiscalização de forma constante e eficaz no ramo de hotelaria e hospedagem, para verificar se, de fato, há a redução da capacidade dos leitos em 50%, conforme a determinação contida no decreto 3.726 de 2020. Caso a resposta anterior seja positiva, que seja encaminhado cópia reprográfica dos documentos hábeis a comprovar a alegação, relatório de fiscalização, multas e etc. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 032/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. O requerimento ele se baseia no fato de que muitas pessoas estão questionando que existem vários setores que estão fechados, como a questão dos restaurantes e lanchonetes, né? E as pousadas estão recebendo ainda turistas. E muitas pessoas questionam como que está acontecendo isso. Tem pessoas, a gente sabe que existe muita conversa certa, também existe muita conversa nesses momentos agora. E tem muitas pessoas falando que as pousadas estão cheias, que não cabe mais gente, que está utilizando os restaurantes, que está acontecendo tudo normal, enquanto aqui na cidade, aqui dentro das dependências do município, na área urbana, os restaurantes não estão podendo abrir, né? Então a questão é mais para esclarecer e dar transparência também aos trabalhos realizados pela municipalidade. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 032/2020, de propositura do vereador Evair Luiz, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 033 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egresso plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que através do setor competente nos preste a seguinte informação. Se a administração municipal disponibilizou todos os documentos legais para comprovar que os servidores seletistas demitidos devido à pandemia do Covid-19 estão de fato desempregados para poderem receber o auxílio emergencial. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 033/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira. Esse requerimento, ele que a gente foi procurado por alguns professores e consta que eles ainda estão empregados e não estão podendo fazer acessar para poder resgatar, ter o direito desse benefício que o governo está dando. Mas só que o professor
só está contratado, mas não está na ativa, não foi dado baixa. Então, esses professores estão tendo dificuldade para conseguir esse auxílio que o governo está dando, porque tem muitos professores que estão tendo dificuldade financeira e não está tendo opção de conseguir fazer o acessamento lá, acessar para poder ter seu benefício devido a essa situação que a prefeitura deixou eles atado. Então, que a prefeitura viesse regularizar certinho a situação desses professores, se realmente eles estão afastados, que dá um espaço para que eles possam ter direito desse benefício, porque senão, isso aí pode até prejudicar, se eu não me engano, até a prefeitura. De repente cabe até uma ação, porque o funcionário ele se encontra empregado, mas só que não está tendo benefício. Então esse requerimento era sentido isso, para que a prefeitura, se realmente ela dispensou os professores, que dê baixa na documentação, para que esses professores possam ter direito no benefício que o governo está liberando também. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Esse requerimento também foi matéria de um ofício que eu fiz. Estou aguardando a resposta também. E é bom destacar que não somente os professores, mas as ADIs e merendeiras que estão no processo seletivo, eles constam com um vínculo empregatício com a prefeitura. Então, por isso, eles não estão conseguindo receber o auxílio emergencial. Gostaria até de solicitar ao vereador para poder assinar junto e que pudesse também acrescentar aí as ADIs e merendeiras e demais seletistas que se enquadrarem nessa situação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Realmente eu concordo com as palavras do nobre vereador, porque é tanta coisa na cabeça da gente. Esses comentários foi passado também sobre as merendeiras e a ADI. Concordo, agradeço pela lembrança e está disponível para o nobre vereador assinar também. O requerimento continua em discussão. Boa noite a todos. Aproveitando aqui a prosa desse assunto dos professores, nós temos a mesma dificuldade no Estado. Nós temos bastante piloto no Estado que pegaram aula e só ganha o pessoal que é efetivo. O pessoal que pega a aula, tipo piloto, não recebe, não estão recebendo durante esse tempo todo. Então, o Sindicato dos Professores é um sindicato super forte. Tem uma deputada federal que era do Sindicato dos Professores e hoje tiveram na minha casa vários professores do Estado nesse mesmo clamor. Está todo mundo desempregado e não consegue fazer esse cadastro porque o governo do Estado lá não libera, a federação mesmo, que é a própria lei que não libera eles. São todos os desempregados. Nós temos hoje na rede estadual mais professor contratado do que professor efetivo. Porque os efetivos estão idosos, estão afastados, estão tudo doentes, outros estão aposentando, outros aguardando aposentadoria. Então, essa causa, esse descaso, vamos chamar assim, com esse trabalhador da área da educação, não é só a nível municipal. O estadual ainda está sofrendo muito mais, porque ele não tem direito a nada, a não ser ficar em casa, e não tem outro ramo de trabalho, a não ser professor. E, por incrível que pareça, está na rede estadual toda do Estado de São Paulo e nos municípios também. Está a mesma choradeira, porque é o mesmo problema que se estendeu pelo Estado inteiro. Então, quero deixar aqui, se eu puder, dar uma assinada junto nesse ofício, até fazer uma documentação mais acentuada, para que a gente possa ir mais fundo. Porque o professor em si, a vida dele só foi sofrer. Ontem à noite eu estava assistindo uma programação e dizia assim: o que fica velho não pode mais trabalhar no meio artístico, vai morrer lá na casa do artista, mora lá até morrer. O professor não tem onde ele finalizar. Ele finaliza sem aula, doente, desempregado.
porque infelizmente é hoje o que está acontecendo no Brasil e no estado de São Paulo. A prioridade do professor é essa, é ficar desempregado. Não estão recebendo pelas aulas, porque eles têm que dar a aula para poder contar como dia trabalhado. Os pilotos do estado é o peão da educação. Ele só ganha quando ele trabalha. Então, nós estamos aí com pouquíssimos professores efetivos e a maior parte está nesse sofrimento que se encontra no nosso município. Então, que Deus toque no coração desses nossos governantes, que olhem com a diferença melhor esse nosso povo que tanto sofre, né? Que a maioria são mães e estão sofrendo muito diante desse problema. Obrigado pela palavra. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, só perguntar para a Brasília, que ela entende da área da educação mais que nós, né? Esse piloto é o mesmo que o seletista? Como funciona? O piloto ele é assim, ele vai para a Secretaria da Educação para pegar aula. Ele não pega lá no primeiro momento. Aí ele vem para as escolas, ele faz um cadastro depois que atribui todas as aulas. Então, por exemplo, eu sou efetivo, eu pego as minhas 32 aulas, mas eu me afasto, aí que entra o piloto. Então, dependendo do número de aula que eu tenho, o piloto pode até ser seletista, senão ele é contratado temporário. Acabou a minha licença, eu estou voltando. Por exemplo, tem professor que tira licença de janeiro a junho, em julho ele volta nas férias. Aí ele está na escola nas férias. Depois terminou as férias, ele volta a trabalhar novamente. Ele trabalha até agosto, setembro, ele se afasta de novo, porque ele está realmente doente. Aí o piloto torna a tocar até dezembro. É assim que funciona a escola pública. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantarem. O requerimento de número 033/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim, assinado também pelo vereador Evair Luiz, foi aprovado por unanimidade. E Brasília também, né? E Brasilina também, os 3 vereadores. Obrigado. Requerimento 034 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se a JBS realizou a contratação de 50 empregos diretos, e quando será viabilizada a contratação dos demais empregos para a reativação da empresa? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 034/2020, de propositura do vereador Edson Pereira, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador... primeiramente o vereador Edson, depois o vereador Adenilton, na sequência. Esse requerimento é para que a gente tire essas dúvidas que a população nos procura. A gente sabe que está esse momento de epidemia aí, pode ter alguma barreira que está dificultando, a gente entende. Mas a gente gostaria de ter uma posição para poder estar informando a população como que está, se está em andamento, como vai ficar, você entendeu? Então, o requerimento era mais sentido disso para que a gente tirasse um pouco essa angústia, que a população fica agoniada, né? Tá sabendo que logo pode ter um emprego aí, que a gente tem certeza que isso vai acontecer, você entendeu? E então é mais para a gente poder passar uma resposta para a população, falar, ó, a situação está assim, vai acontecer tal tempo. Então o requerimento era mais sentido a isso, porque inclusive foi publicado que já tinha se eu não me engano, um frentista, né? Se eu não me engano. Aí as pessoas vão fazendo perguntas, será que vai contratar mais alguém? A gente sabe que o momento não está legal para isso, mas a gente tem que ter uma resposta para passar para a população. Então o requerimento era mais sentido disso. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, públicos que nos assistem pelo canal da Câmara. O Dagoberto, que estava ali fora, mas agora já não está mais. Estive em conversa com o diretor executivo, o qual fez o acordo com a nossa prefeita. Isso no dia 11 de maio. E o CNPJ, até a data do dia 9, ainda não tinha saído o CNPJ da transportadora de Presidente Epitácio. E dia 13,
Eu conversei com ele novamente para saber se estavam fazendo realmente entrevista com o pessoal de Epitácio para a transportadora, ou seja, dos motoristas. O pessoal de Lins são os responsáveis em fazer essa entrevista e já estão sim fazendo a entrevista dos motoristas. Estão aguardando sair o CNPJ para que já façam esses transportes aqui em Presidente Epitácio. Então, a resposta à população é que eles estão fazendo entrevista com os motoristas de Presidente Epitácio. Vários já foram chamados para conversar lá em Lins, para fazer entrevista em Lins. E os frentistas também já estão sendo analisados pelo RH, o senhor Wanderson, do RH de São Paulo, e ele está me mantendo informado. Em breve aí esses 50 empregos de motoristas de caminhão, mais os frentistas e eu acredito um mecânico já estará trabalhando aqui em Presidente Epitácio. Isso foi o Marcelo Zanata, diretor executivo do JBS, que me informou. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson. a gente até agradece o nobre vereador por essas informações que eu não estava por dentro realmente. E sendo assim, a gente já pode até passar para a população, alguns, né? E a gente fica contente com essas novidades, né? Porque a população ela fica agoniada, mas não tem essa resposta. Então, se puder acrescentar aí, se puder, né? A prefeita divulgasse essas situações, que seria até mais interessante para a população, né? Que fosse publicado, né? Que está ocorrendo dessa maneira, tem motoristas que já estão em fase de entrevistas, inclusive que nem os frentistas também estão em fase de entrevista. Então isso, se fosse publicado, a população ela ia se sentir mais garantida que a empresa estaria vindo mesmo, se fosse divulgado isso aí. Mas como o novo vereador já citou, isso já vai correr aos 4 cantos, mas que vinha as partidas prefeita também, para poder a gente ter mais uma confiança, né? Não é desconfiando do novo vereador que a gente teve junto lá em São Paulo, para a população ficar ciente mesmo que a prefeita está a par da situação, tá? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Como a empresa que faz esses contratos trabalhistas, eu tenho certeza que eles não repassam para a prefeita, não repassam para ninguém, haja vista eles terem o prazo dentro da ação que foi movida pela prefeitura em face ao JBS. Então, eles não vão ficar passando para ela sempre. Por que passam para mim? Porque eu fiz, na realidade, uma amizade com esse diretor e eu estou sempre em contato com ele. É por isso que eu fico sabendo antes da prefeita. Então, a prefeita só vai saber o dia que eles chegarem aqui, instalarem e começar a trabalhar. Então, a prefeita fez a parte dela movendo a ação e agora o JBS está fazendo a parte deles. Inclusive, vieram, acredito que nem a prefeita saiba ainda, vieram pessoas do JBS para analisar a planta daqui, para já tentar fazer o projeto do Farmoquímica. Já viram a dimensão dos portões, porque os caminhões que vão adentrar ali são caminhões não são os caminhões normais, são caminhões com excesso lateral e de carga. Foi pedido para a prefeita, conversei com a prefeita, para que assim que pudesse fazer o reparo na entrada ali do JBS, que está horrível, e conversando com o Marcelo, o diretor, ele disse que aguardar sair o projeto para que a gente faça esse conserto ali. Então, quanto a prefeita saber ou não, acredito que não está sabendo muito, porque ela está trabalhando bastante nessa Covid-19 aí, e isso aí é uma coisa particular minha e do diretor executivo. Ele não vai ficar informando todos os dias os passos do JBS, porque são várias unidades. São Paulo é o responsável por todo o Brasil. Eles repassam as atribuições
para as empresas próximas, ou seja, Lins é o pessoal da transportadora que estão fazendo. A farmoquímica vai ser direto de São Paulo. Então, se você falasse, mas e a farmoquímica? Não, é São Paulo que vai estar fazendo todo o projeto. E Lins está fazendo a parte da transportadora, que é a contratação do pessoal de Epitácio. Então, isso aí eu acredito que em breve, aí, voltando a trabalhar, eu acredito que o prazo deles era até dia 13, mas devido à pandemia demorou a sair esse CNPJ deles que eles estão tentando. E aí, com certeza, um prazo deles, ou o prazo de todos foram prorrogados, e eles estarão em breve aí já soltando esses caminhões aqui em Presidente Epitácio. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, que eles se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 035 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se a administração municipal está fiscalizando a ação de vendedores ambulantes, oriundos de outras cidades ou localidades, para que cumpram as determinações sanitárias, impedindo assim a disseminação do Covid-19. Josmael Barbosa Teraminense, vereador proponente. O requerimento de número 035/2020, de propositura do vereador Josmael Barbosa, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josmael. O intuito desse requerimento aí, na verdade, ele tinha que ser até mais como que eu poderia falar? Fugiu o nome aqui agora. Mais radical. O prefeito poderia, de repente, fazer um decreto proibindo a entrada do vendedor ambulante no município. Ainda mais nesse momento de pandemia. Porque, querendo ou não, essa liminar que o comércio epitaciano aí, através do Executivo Municipal, conseguiu para a reabertura do comércio, isso aí tem gerado os olhares da região e automaticamente, como foi por meio meio da imprensa, com várias reportagens na TV local, espalhou. E inclusive na sexta-feira eu vi ambulante aqui em Epitácio e no sábado também. Não sei se por coincidência ou por já essa questão dessa informação aí ter se espalhado e eles se atentaram a estar vindo para o município. E eu acredito que vai aumentar essa procura pelo comércio de Epitácio. Então, acho que o Executivo Municipal teria que fazer um decreto proibindo a entrada desse pessoal aqui no município. Por toda a dificuldade que o comércio passa, e a gente não sabe como que essas pessoas, por estar transitando em várias cidades, como que está a saúde delas. Então nós temos que evitar esse tipo de pessoa entrar no município. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Denilton Ferreira. Senhor presidente, tem um projeto de lei que foram elaborados por mim, pelo chefe de fiscalização, o senhor Richard, o servidor jurídico, Silmar, onde nós criávamos uma norma para coibir e não proibir esses ambulantes de vir até Presidente Epitácio, com as tarifas hoje quase de graça, Josmael, de 50, 20, 10, 15 reais por dia. Qualquer ambulante vem e paga essa taxa. E hoje nós temos um projeto de lei pronto ali, para que, se nós todos pudéssemos analisar e melhorar esse projeto, nós poderíamos nos reunir para estar melhorando e já colocar em pauta para votação, para que o nosso comércio, que está morto, quase morto, não sofrer mais essas consequências. Então, esse projeto está pronto, a gente poderia chamar o Richard aqui para que ele pudesse, ele está na frente dessas cobranças, para nos mostrar se poderia melhorar mais ou desse jeito seria importante nesse momento para o município. Esse projeto, eu tirei base de um projeto do Alemão Tedesco, de quando ele era vereador, e nós só aumentamos o valor da unidade fiscal do município. E quando nós aumentamos
para que essas pessoas venham até Presidente Epitácio pagando uma taxa dessa, eles não vão querer vir, porque ela é muito alta e não compensa eles venderem na cidade, porque eles vão ter prejuízo. É isso que a gente precisa, resguardar o nosso comércio. O Lincoln também, o Lincoln lá da Quitanda, esteve presente, verificou esse projeto. O Edson da Adelária olhou também, gostou. Só que nós, vereadores, devemos nos reunir para colocar isso em pauta e fazer essa votação o mais rápido possível. Porque nós somos a primeira cidade de 645 que conseguimos essa liminar na justiça para que o comércio estivesse aberto. Então isso aí é um grande feito. Inclusive eu vou aqui deixar um questionamento. As pessoas que estão postando que que o prefeito de Presidente Venceslau vai entrar na justiça contra o Dória, todo mundo batendo palma, e esquecendo que o nosso município, juntamente com os vereadores, conseguimos antes que qualquer outra cidade. Então, que as pessoas coloquem, divulguem a nossa cidade, parabenizando a nossa cidade, e não parabenizando o prefeito que entrou agora com a ação. Então nós, epitacianos, devemos fazer isso, mostrar a nossa cidade, não ovacionar a cidade de Presidente Venceslau, que entrou agora, depois que nós já ganhamos isso aí. E agradecendo ao Dr. Franklin, ao Dr. Fabrício, que fizeram uma excelente petição para que nós pudéssemos aí vencer no tribunal. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Eu gostaria de manifestar quanto ao requerimento. Eu concordo com o vereador Josmael que deveria ser proibido. Até porque a liberação aconteceu agora na semana passada e tivemos o decreto e nós já estamos tendo pessoas de fora vindo vender. Enquanto o nosso comércio de Presidente Epitácio foi prejudicado, foi prejudicado durante todo esse período e agora chega no momento em que eles vão poder fazer suas vendas e tudo mais, aí chega vendedores ambulantes de fora repartindo assim repartindo o lucro que eles poderiam ter, né? Tendo em vista que os comerciantes de Epitácio são empregadores também. Então nós devemos valorizar o nosso comerciante, valorizar o nosso comércio e neste momento de pandemia não permitindo a entrada de vendedores ambulantes. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Na época que fizemos esse esboço ou esse pré-projeto, nós analisamos também a legalidade de proibir. Infelizmente, é ilegal. Infelizmente. Aí você vai me falar, mas tem cidade que tem uma placa lá, proibido vir ambulante. Ela é inconstitucional. Então a gente tem que, por mais que a gente tenha que resguardar o nosso comércio, nós temos que fazer de uma forma que esteja dentro da legalidade. Isso aí foi analisado, até o próprio Silmar pode estar nos informando, que ele que pesquisou para nós na época, falando sobre a proibição. Infelizmente, não se pode fazer isso. Infelizmente, tá? Nada quer dizer que a gente coloque lá um decreto falando é proibido. Até alguém recorrer falando que pode ou não pode, isso aí já passou tempo. Então, também... Eu acredito até, vereador, que se colocar, vai inibir. E assim, quanto ao projeto, eu acho válido o seu projeto. Só que o seu projeto ele foi feito anteriormente, eu concordo com isso, não estávamos vivendo este momento de pandemia, que é um momento único e histórico, onde a legislação ela tem seus direitos, mas hoje nós temos que ter a responsabilidade também, dentro dos nossos direitos. E hoje a responsabilidade nossa é o quê? É cuidar do nosso município. A primeira coisa é cuidar do nosso município, cuidar dos nossos cidadãos. E esse pessoal que está vindo de fora e está andando nas ruas, nossa, está vendendo para as pessoas, ninguém está sabendo. Nós não temos ainda a barreira sanitária que já foi falada. Então nós precisamos, de certa forma, inibir realmente que esses vendedores ambulantes possam estar vindo para o município de Presidente Epitácio. Porque outras cidades eles não estão adentrando dessa forma. Então é isso que eu gostaria de deixar claro. O projeto do vereador eu acho muito válido, que nós temos que valorizar realmente e poderíamos ver a possibilidade de colocar em votação nas próximas sessões, mas este momento
é um momento único e nós precisamos fazer algo pelo nosso comerciante, que são eles que são empregadores, volto a dizer e frisar. São eles que são nossos empregadores que estão sustentando algumas casas aí e famílias. Então nós devemos prezar por eles neste momento de dificuldade que eles também estão sofrendo. O requerimento continua em discussão. Só para informar, amanhã estarei conversando com o Silmar, para que ele mande no WhatsApp e eu encaminho para todos darem uma lida nesse projeto de lei e acrescentar o que acham melhor, o que não é melhor, para a gente estar penalizando esse pessoal que há tempos vem azucrinando. Tanto é que aquele pessoal que vende mesas, cadeiras, sofás, pagam 52, 100 reais por dia. Se ele vender um sofá, que eu sei qual que é a jogada deles, que eu andei pesquisando, ele vai na casa da pessoa, fala que pega o sofá em troca e vende pelo mesmo preço que a nossa loja de Epitácio vende. Então eles usam da psicologia na cabeça das pessoas que precisam trocar, falando que vai pegar o móvel velho. Então isso aí é uma artimanha que eles têm e realmente nosso comércio perde por isso. Amanhã com certeza nós estaremos encaminhando aí para todos analisarem. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis. Aproveitando a oportunidade, vereador Adenilton, a gente espera que seja arrumado o mais rápido possível essa lei, para a gente poder votar aqui na Câmara, porque isso é uma reivindicação muito antiga. Desde o primeiro mês que eu me sentei aqui nessa Câmara Municipal, o comércio em peso reclamava desse tipo de venda irregular, né, que ninguém paga os impostos, ninguém recolhe nada, vem presidente Epitácio, engana o aposentado, deixa um móvel de péssima qualidade, leva o sofá zerado, deixa o aposentado endividado e o comércio no prejuízo. Então, tudo que eles trazem para vender em Epitácio, as nossas lojas têm. Tudo que o comércio de fora vem oferecer, as nossas lojas têm. Eu fiquei muito triste e decepcionada quando eu fui comentar isso com uma pessoa até da lei, e ele disse para mim, mas a cidade é turística, e o pessoal fecha as lojas dia de sábado, meio-dia, fecha as lojas no feriado, não abre, papapá, então o pessoal de fora toma conta. Então, se for feita uma lei, a gente vai se ver livre dessa situação, porque eu acho que nós temos que dar fôlego mesmo para o nosso comércio, que ele está afogado mesmo, não tem de onde tirar mais dinheiro para pagar dívida e funcionário e tudo que estão aí segurando essa bucha, que é essa epidemia, que chegou de repente numa cidade já empobrecida, numa cidade de pouco emprego, e hoje nós estamos atravessando isso daí com água no peito. Então eu faço questão, Adenilton, quero fazer parte desse documento, eu quero que você agilize o mais rápido possível, para a gente botar isso em ordem e cuidar da nossa cidade. Porque a gente está aí hoje, eu encontrei mais de 10 carros numa padaria que veio para cá, para Epitácio, que disse que aqui não tem o problema da doença. Estavam tomando café, não dentro da padaria, mas lá fora, dentro dos carros, e tomando lanche. Então nós vamos ter muita gente correndo para cá, porque Deus foi maravilhoso e nós se vimos livres dessa epidemia, né? Então nós estamos aí por enquanto, Deus tem nos abençoado grandemente, e não temos caso assim assustador como temos nos outros municípios, tá? Então a pressa agora é nossa como representante do povo em cima desse projeto seu. Obrigado. Conforme a manifestação do vereador proponente Josimael Barbosa, assinam também o requerimento os vereadores Evair Luiz e Marcos e o vereador Marcos. Nesse instante eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem querem se levantar. O requerimento de número 035/2020, de propositura do vereador Josimael Barbosa, onde assinam também os vereadores Evair Luiz e Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 036 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o ilustre gerente da Caixa Econômica Federal para que nos informe. Que seja remetido à Câmara Municipal de Presidente Epitácio relatório de todos os contratos e convênios, repasses de verbas da União através de emendas ou verbas oriundas de compensação ambiental da CESP,
referente a obras de execução, tendo como beneficiário a Prefeitura de Presidente Epitácio, São Paulo, que no relatório supracitado contém as seguintes informações: o total de recursos disponíveis detalhado, a sua origem, a verba federal ou verba da CESP, total de projetos em andamento, o valor unitário de cada projeto com a indicação da origem do recurso da verba federal ou da CESP, quais os projetos cadastrados, a sua respectiva destinação, status dos projetos em andamento com a respectiva justificativa de eventuais pendências não cumpridas pela Prefeitura e se há o valor residual que possa ser utilizado em novos projetos. Por fim, que o referido relatório seja encaminhado quinzenalmente a essa Casa de Leis, para que a Comissão Especial possa exercer suas atribuições fiscalizando e acompanhando as obras municipais que eventualmente estão suspensas por simples falta de cumprimento de diligências ordenadas pela Caixa Econômica Federal. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 036/2020 de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, onde eu solicito que contém a assinatura também do vereador Evair Luiz e do vereador Marlon de Mello, que fazem parte da comissão, está em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, eles se levantar. O requerimento de número 036/2020 de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, onde assinam os vereadores Evair Luiz e Marlon de Mello, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 038 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvido plenário, que seja convocado a este órgão o senhor Felipe Domenici, secretário de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, para prestar informações detalhadas sobre a situação e andamento das obras, projetos em execução do município de Presidente Epitácio, conforme planilha em anexo. Assinam todos os vereadores. Eu gostaria que o vereador Josmael, nosso secretário, desse uma lida aqui nas obras que estão em andamento. Acredito que mais de 20 obras, 22, 23, não sei. Objeto: obra de infraestrutura de 83 unidades pelo MCMV quadra do Instituto Federal. Unidade de distribuição de alimentos, reforma do terminal rodoviário, academias ao ar livre, recapeamento asfáltico, construção de mirante na orla fluvial, recapeamento asfáltico, implantação esgoto no Campinal, centro de hemodiálise e equipamentos, execução de obras de implantação no centro de hemodiálise, complexo de saúde, aquisição de veículos e equipamentos para o centro de triagem e reciclagem, ampliação do centro de triagem e coleta seletiva, urbanização do Jardim dos Pioneiros, construção do novo aterro sanitário, equipamentos e trabalho técnico-social, construção do novo aterro sanitário, construção do museu, complexo esportivo do Vilagem Lagoinha, obras, complexo esportivo do Vilagem Lagoinha, traves, urbanização da Vila Bordão, construção da escola municipal, monitoramento por câmaras, cobertura da quadra do Valdir Romeu, construção do CREAS, retomada da creche dos Pioneiros, obras e projetos em execução, revitalização da orla fluvial, revitalização do portal de entrada, revitalização do Figueiral, urbanização do Jardim dos Pioneiros, melhorias no Vilagem Lagoinha, urbanização da Vila Tibiriçá, recapeamento da Rua Maceió, recapeamento, provavelmente com recurso da Casa Civil, o Mirante da Orla, Mini Ceasa, quadra poliesportiva do Renascer, creche na Vila Nova do FDE, projetos do DAD em 2019, recuperação da erosão da Orla, recuperação da estação ferroviária. Só isso, senhor presidente. Sim.
Então, vale ressaltar e passar aos nobres vereadores que todas essas obras já existe verba, estão em andamento ou estão paradas ou estão dependendo de documentos e todas existem recursos. E são aproximadamente 25, 26 obras. E o que tem ocorrido? A falta de documento, a falta de projetos ou algumas dificuldades colocadas pela Caixa Econômica Federal que administra os recursos. Tanto os recursos de repasse de compensação ambiental, como os recursos de emendas dos deputados federais. E eu estou fazendo esse requerimento para ver se a gente conversa com o pessoal do planejamento, onde eles devem vir aqui na próxima semana. A gente vai dar espaço para o secretário, onde ele vai falar sobre cada obra, o que está acontecendo, que é para a gente poder ajudar na execução desse trabalho. Então é bastante coisa para ser realizada, né? Uma das obras importantes é a escola municipal lá, que está parada até hoje, tá? Então, dessa maneira, eu vou colocar o requerimento em discussão, mas eu estou colocando a assinatura de todos os vereadores e que para todos nós ficamos por dentro da situação. Mas o requerimento está em discussão. Se alguém quiser falar alguma coisa. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos assistem via internet, Baby, minha amiga Baby, do comércio local, representando o comerciante, né, Baby? Vida dura, mas vida que segue. Sobre esse requerimento, eu gostaria que Vossa Excelência já determinasse ao setor competente, aqui representado pelo nosso diretor da Câmara, que tire uma xerox e dê uma xerox para cada vereador, para que já possa formular algum tipo de pergunta ou questionamento, para que quando o secretário de Planejamento for convocado e vier aqui, o vereador tenha acesso a essas informações preliminares, para que possa aí estar consultando o nosso secretário. Porque é um trabalho que a gente precisa realmente fazer, né? Não é só de notícias ruins que nós vivemos, e nós temos que valorizar o trabalho que está sendo realizado. Eu acho que cada coisa tem a sua importância e nós temos que nos informar para que também a gente dê uma situação de mais esperança para o nosso povo, de ver que as autoridades estão trabalhando, de ver que a vida segue. Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, mas vida que segue. E a administração está trabalhando a todo vapor para que essas obras continuem, porque é a administração pública. Então, muitas delas não serão terminadas, muitas talvez nem começadas são, mas é importante destacar que já estão no caminho certo, que já tem verba reservada e toda essa situação. E essa máscara irrita, hein, rapaz? Eu estou bufando. Então era isso, senhor presidente. Para que o senhor... Imagina o Bael ali, já está molhado. O senhor forneça uma cópia ainda hoje para que o senhor diretor aí, Rodrigo Miller, possa tirar uma cópia e fornecer uma cópia a cada vereador. Pertinente a colocação do novo vereador, a gente vai fazer isso, passar uma relação para todos, e onde os vereadores poderão formular suas perguntas ao secretário, que deverá estar na próxima segunda-feira aqui na Câmara Municipal. E eu dei uma contada que são mais de 30 obras, projetos em execução ou em andamento, e que é muito importante para o município. Diante disso, eu coloco o requerimento em votação, mas como tem a assinatura de todos, o requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, alguém que quer falar mais alguma coisa sobre o requerimento? Não? Dando prosseguimento, eu solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas. Tem requerimento oral? Dando prosseguimento melhor, fica aberto o espaço para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josmael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, depois de ouvido do plenário a sua forma regimental, gostaria que fosse encaminhado o requerimento para o Executivo Municipal, que fosse montada uma barreira sanitária no município de Epitácio,
urgente, se possível até a partir de amanhã. Não sei se fosse possível informar a prefeita, hoje à noite ainda, que a partir de amanhã seja montada uma barreira sanitária no município de Epitácio. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Josimael Barbosa está em discussão. Senhor presidente, hoje eu estava assistindo a televisão e vi uma reportagem e agora, antes de eu chegar aqui, eu olhei na UOL que o prefeito da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, ia antecipar 2 feriados, Corpus Christi, que é em junho, para quarta-feira, dia 20, e da Consciência Negra, dia 20 de novembro, ficou para quinta-feira, dia 21, e sexta-feira ele vai dar ponto facultativo. E o governador João Dória, na segunda-feira, vai antecipar o feriado estadual de 9 de julho, que lembra a Revolução Constitucionalista. Então nós temos na capital, na maior cidade do país, um feriado de quarta até segunda-feira, 6 dias consecutivos. O intuito deles lá é que o pessoal fique em casa, mas eles não vão ficar em casa. Eles vão vir para o interior, eles vão vir... Se não estão ficando lá e estão circulando na cidade, imagina com um feriado de 6 dias. Então, provavelmente vão procurar cidades onde tem o menor índice de Covid confirmado, menores casos, e onde tem uma beleza natural para eles poderem aproveitar. Então, que ao menos faça essa barreira sanitária, pelo menos para tentar identificar algum sintoma, a uma temperatura elevada nessas pessoas que podem adentrar o município, que eu tenho certeza absoluta que vai ter muitas. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton. Nobre vereador, gostaria de estar assinando, juntamente com Vossa Senhoria, esse requerimento. Haja vista também faria o mesmo, pois estive na cidade de Piquerubi hoje, quando eu vim de Presidente Prudente, e fui parado por barreira sanitária, onde fizeram as perguntas cabíveis para o momento sobre a Covid, se nós tínhamos conhecimento de como eram os sintomas. Foi feito a nebulização em volta do carro que eu estava, e isso aí é de suma importância, como diz o nobre vereador. Com certeza a nossa cidade agora estará chegando vários turistas de carro, onde essas pessoas estarão se deslocando com medo da Covid na capital. Foi conversado já com a prefeita sobre essa possibilidade, e eu acredito, se nós conversarmos hoje ainda com ela, não digo amanhã, mas o mais rápido possível ela fará, porque é uma necessidade que nossas cidades, não somente a nossa, estão enfrentando. O vereador Evair, inclusive, disse para que utilizasse o termômetro. Em Piquerubi não está utilizando. E fazer aquelas perguntas básicas da cidade que está vindo, porque se ela estiver vindo de uma cidade onde tenha vários casos, que a pessoa fique aí pelo menos de quarentena alguns dias até ver se aparecem os sintomas ou não. Se Vossa Senhoria pudesse deixar eu assinar aí, estarei agradecido. Eu falei, Adenilton, inclusive amanhã, até por ser uma novidade, eu sei que o pessoal da saúde, da vigilância, eles são muito bem preparados. Mas por ser uma novidade, ir se adaptando e providenciando toda a estrutura amanhã, e se possível, na quarta-feira de manhã, esteja a pronto. Porque o pessoal vai sair de São Paulo amanhã mesmo. Você entendeu? Quem tiver possibilidade de sair, vai sair amanhã mesmo. Então, na quarta-feira aqui, nós já vamos ter visita. E, senhor presidente, se Vossa Senhoria puder fazer a ligação aí para a prefeita, para que ela possa fazer isso aí com urgência, todos nós da Câmara e apresentar o requerimento do nobre vereador, para que a gente reforce essas barreiras, que são 7 entradas, eu acho que eu conversei com ela, são 7 entradas. MS, Principal, Rio Branco, Campinal, Caiuá
e algumas... Oi? Canal viário, então acho que são 7. As principais, que as pessoas que estão de fora não... O ideal é colocar na principal, das duas principais, não sei, porque eu acredito. Venceslau, eu estive lá, estava só na entrada principal. É que a nossa cidade aqui, ela é bem... Mas o requerimento continua em discussão. Senhor presidente, eu vejo a necessidade, então, de fechar algumas entradas e deixar abertas só as que tiverem barreira sanitária. Até colocar... O requerimento continua em discussão. Eu concordo plenamente com você, até eu ia fazer esse requerimento hoje, essa indicação, mas não deu tempo, e eu queria que, se você autorizar, a gente assinar junto. Eu acho que isso é para todos os vereadores, porque eu acho que nós aqui, o interesse nosso é que todos assinem e que a gente crie essa força de trabalho, né? Porque nós sabemos que tem muita entrada em Epitácio, e sabemos que Epitácio vai ser escolhida mesmo, porque vê nos jornais que nós não temos caso, graças a Deus, né? Enquanto por aí as coisas estão pegando. Então, nós conversar com a prefeita o mais rápido possível, o senhor presidente convocar uma conversa, se for preciso, de uma ajuda, de uma ideia, entendeu? Para que todos os vereadores concordem com essa, porque nós temos que defender o nosso povo. Porque se chegar aqui na nossa cidade, nós sabemos que nós não temos estrutura. Nem Santa Casa tem estrutura para isso tudo e nem o cemitério da nossa cidade. Hoje eu estava assistindo umas coisas na televisão que a gente pega para ver mesmo com capricho, é assustador, né? Infelizmente, o vírus é temeroso. Obrigado, Continua em discussão o requerimento. Senhor presidente, esse requerimento, eu até preciso tirar uma dúvida com Vossa Excelência, porque eu e o Maior conversamos antes, né? E ele falou da situação do requerimento, eu falei que eu iria assinar junto, mas eu tenho comigo que esse requerimento nós também precisamos enviar, o Maior, em caráter de urgência, e aí até o próprio presidente pode receber, ao Comitê de Enfrentamento do Covid-19, que foi criado por decreto aqui em nossa cidade, e é esse comitê que tem o poder de decisão do que fazer para o enfrentamento do Covid. E eu iria fazer esse requerimento também porque em 2 de abril de 2020, o presidente deve se recordar, ele esteve reunido pela primeira vez participando desse comitê, e ali já foi deliberado, em ata inclusive, que alguns valores seriam destinados para a aquisição de alguns equipamentos pela Prefeitura Municipal. E o que eu ia questionar exatamente era isso, porque eu tinha feito um requerimento, desculpa, não é requerimento, é ofício, que a gente não podia estar fazendo requerimento, pois não tínhamos sessões ordinárias, para a aquisição dos termômetros portáteis, aqueles tipo revólveres, né, que se coloca em frente à pessoa e já sai a temperatura, que é o item mais importante na inspeção sanitária. Se não o mais importante, um dos mais importantes com certeza. Mas todo esse regramento é muito importante e eu acho que todos os vereadores deveriam assinar conjuntamente para mostrar a nossa unidade do nosso legislativo, para que o executivo veja, e eu tenho certeza que ele já sabe disso, da gravidade da situação e da urgência dessa medida, mas que ele veja ali aposto as 3 assinaturas. E o que eu venho pedir é exatamente também essa situação de se dirigir o mesmo ofício à Prefeitura Municipal, que tem os serviços municipais, e ao Comitê de Enfrentamento, porque é um órgão legalmente constituído para tomar essas ações no município. O meu requerimento, embora o Maior não esteja aí, é nesse sentido, que todos assinem e que também daí acrescente só essa situação de, além da opinião de se fazer com a maior urgência possível, quais foram os equipamentos que já foram adquiridos. Caraca, é ruim essa máscara, hein? Quais foram os equipamentos que já foram adquiridos depois do dia 2 de abril, onde o comitê se reuniu e deliberou pela compra
desses equipamentos, compra essa que a gente sabe que agora pode ser feita já mediante 3 orçamentos simples. Então era o aditamento a esse requerimento do meu amigo Mael, e para que nós façamos aí então 2 requerimentos, um para cada entidade dessa mencionada. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Só para efeito de ilustração, como sabe, eu viajo bastante aí pelo país, e várias cidades do Paraná, além de ter as barreiras sanitárias nas principais entradas, eles fizeram uma barreira de concreto nas paralelas. Então, isso aí a máquina já deveria já cavar Aí foi isso que eles fizeram. Eles trancaram com aqueles tubos e concretos, morro de terra mesmo. Então por ali carro não entraria. E a pé ninguém vai deixar o carro e entrar na cidade. Então que fecharia as entradas da cidade que forem secundárias, e as principais que ficassem com barreiras sanitárias. Esse é o intuito aí que as outras cidades fizeram, que a gente pode copiar esse modelo. Só para ilustração aí. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. O vereador Edson, com a palavra. Eu gostaria também de estar participando desse requerimento do Josimael, que inclusive se encaixa até na palavra que o nobre vereador Evair falou, do fluxo de turistas que estão chegando nas nossas pousadas e não está tendo essas conferências se realmente como que está esse paciente que está chegando até nós aqui, trazendo uma preocupação para a nossa população, porque se realmente estiver chegando turistas, isso vai acontecer bem mais. Então, é um requerimento fantástico e eu também quero estar assinando junto para a gente estar deixando essa segurança para a nossa população, que quando chegar pessoas de fora, a gente vai ter uma garantia que essa pessoa que vir para o nosso município, ela vai ter um histórico. Desculpa aí. A gente vai ter já uma confirmação da situação desse paciente para que a nossa população fique mais tranquilo. Porque está surgindo esses comentários das pessoas que estão chegando na pousada e está deixando a nação de Epitácio toda preocupada, né? Porque a gente não sabe como está a situação desse paciente que vem para cá. Então, tendo isso aí, isso vai ajudar muito. Então, está de parabéns o novo vereador. E eu também gostaria de estar assinando e dando os parabéns pelo requerimento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael. Eu fui anotando aqui os vereadores que subscrevem o requerimento. E eu até falar para o senhor que se fosse possível, em nome de todos os vereadores, eu acho que daria mais peso ao pedido e não vejo problema nenhum de todos estarem assinando. O requerimento apresentado pelo novo vereador fica consentido a assinatura de todos os vereadores. Então deverá constar a assinatura de todos, por se tratar de uma decisão, de uma medida muito importante ao combate ao Covid-19. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, que eles levantar. Mas como o requerimento será assinado por todos os vereadores, então o requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, segue abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Senhor presidente, a emenda é um pedido sobre informações do CCZ, uma prática de eutanásia que ocorreu esses dias, de um cachorro da raça Chow Chow. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após a manifestação do egresso plenário, que seja oficiado o senhor secretário de Saúde do município, que nos preste a seguinte informação. Quando um cachorro da raça Chow Chow foi eutanasiado pelo CCZ, se na sua chegada ao CCZ o referido animal possuía alguma patologia, se a resposta anterior for positiva, encaminhar o laudo veterinário
que comprove qual ou quais patologias o supracitado cão estava acometido e qual foi a data da eutanásia. O requerimento apresentado pelo vereador Adilson está em discussão. Senhor presidente, é que recentemente teve um cão da raça Chau Chau que foi eutanasiado pelo CCZ. Depois de ficar numa briga aí por muito tempo, por aproximadamente 2 anos, e é oportuno saber se o fato havia motivo sanitário para a prática da eutanásia. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Pois não. E que fosse acrescentado aí qual o motivo da doença que causou a eutanásia no animal. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Adelilton Ferreira da Silva foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando prosseguimento, solicito ao vereador Josimael Barbosa que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação 087 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente denominar o complexo de saúde da Vila Santa Rosa com o nome do complexo de saúde São Lucas. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 088 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente limpar os terrenos do condomínio residencial Rosume. A pedido da Associação dos Moradores do Bairro. Brasilino Legar Massoco, vereadora proponente. Indicação 089 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente substituir ou consertar a grade do bueiro localizado na quadra 29 da rua João Pereira de Souza. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 090 de 2020. Indico a senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer a limpeza do terreno localizado na confluência da rua Jerônimo Ribeiro com a Reginaldo Bittencourt. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 091, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente enterrar o cano exposto na quadra 27 da rua Guanabara. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 092 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer a limpeza do lixão localizada no terreno próximo à estação de tratamento de água e esgoto da Sabesp, na rua Rosa Leal, bem como instalar câmera no local. Iver Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 093 de 2020. Indico, nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente, fazer a limpeza do terreno da prefeitura localizada na quadra 10 da rua São Paulo. Iver Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 094 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer o conserto do leito carroçável na avenida Tibiriçá, próximo ao condomínio residencial Portal do Lago. Iver Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 095 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer a limpeza da rua Mestre João, localizada na Vila Bordon. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 096 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer a limpeza do campo de futebol e do parquinho infantil localizados na Vila Bordon. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente.
Indicação 097 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente podar as árvores do bairro Jardim Campo Grande. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 098 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente instalar um redutor de velocidades na quadra 12 da rua José de Oliveira. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 099 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente podar a copa das árvores da praça e parque do bairro Jardim das Paineiras. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 100 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente disponibilizar e atualizar os documentos legais dos servidores seletistas demitidos em virtude da pandemia do Covid-19 com máxima urgência para que os mesmos possam receber o auxílio emergencial. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 101 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente proibir a entrada e permanência de vendedores ambulantes autônomos de outros municípios em nosso município. Josmael Barbosa Traminense, vereador proponente. Informo aos nobres vereadores que as indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, quero passar a palavra à vereadora Brasília, a qual se inscreveu para falar hoje no pequeno expediente. Bom, meus amigos aqui, meus companheiros de trabalho, a luta é muito grande, nós sabemos disso. Hoje eu quero falar do meu sentimento ao Estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. Hoje, menos de 90 dias dessa pandemia chegada no Estado de São Paulo, já fez 2.700 mortes, né, registradas com o coronavírus. Hoje assistindo uma palestra e a gente fica assim, vendo o tipo do estrago que se faz nas vidas, uma epidemia chegando num mundo que nem o nosso, e nós vamos falar do nosso estado, porque o nosso estado é o maior estado do Brasil, praticamente, né? Tem aí 50% do PIB que sai do nosso estado, essa locomotiva que nunca parou por nada e hoje se encontra parada diante de tanta morte. Então está aqui meu sentimento e de toda a nossa Câmara de Presidente Epitácio pelas famílias que perderam seus entes queridos. E aproveitando a oportunidade, falando para a nossa população da nossa preocupação com a saúde do epitaciano, porque nós somos aqui a última cidade do estado de São Paulo, não temos muito aparamento para essa infecção, e por ser uma infecção nova, os próprios médicos falam que eles não têm conhecimento qual a medicação que vai ser usada naquele paciente, porque cada organismo reage de uma maneira. Então nós sabemos que na nossa cidade nós temos bastante pessoas com outros tipos de tratamento, que não se pode nem pensar em pegar uma infecção dessa, porque não tem, cada organismo reage de uma maneira, e não tem caloria para queimar com esse tipo de tratamento, porque o médico lá de Alagoas falou que ele estava morrendo no seco, morrendo afogado fora da água. Ele disse que é o maior sofrimento do mundo e ele é um camarada novo, ele tem apenas 41 anos de idade. Então, gente, é através dessa preocupação que a gente está aqui hoje, com esse requerimento do Mael, aproveitando o gancho, nós temos que se preparar sim. Nós temos aí setores competentes para mexer com esse tipo de pandemia. Nós aí montaram aí um pessoal que vai trabalhar nessa linha de frente,
mas nós como vereador temos que se preocupar em muito, porque nós estamos vendo aí o esforço da nossa prefeita, que tem corrido atrás desses aspiradores, que é o único remédio que tem em primeiro momento, é levar para a UTI, é levar para o oxigênio, né? Mas nós sabemos que não é o tratamento inteiro dessa doença. Nós sabemos que através desse tratamento é muito antibiótico, muito remédio que está em estudos ainda. Como nós não temos nenhuma vacina ainda no momento, como nós temos outro modo de se precaver, nós temos que trabalhar em cima do quê? Em cima da higienização, em cima da máscara. É chato pôr máscara? Mas nós temos que estar sim preparado para isso e usar máscara. Eu vejo a preocupação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, doente, enfermidade imperada e preocupado com aquela população, né? Fechando rua, botando cone, colocando a polícia, e os batidão estão a noite afora. Então é assim, um descaso generalizado com aquele que está preocupado com a vida, mesmo diante de tanto sofrimento, está preocupado com a vida. Nós temos aqui na nossa região prefeito que vai para cima, como a nossa foi, muitas vezes para a Santa Casa, atrás desses respirador, correndo de um lado para o outro, preocupada. Muitas vezes, quando vê falar no caso, ela entra em pânico, porque ela sabe que a nossa população é carente, idosa, e muita enfermidade se tem, que paciente de hemodiálise nós temos aí uns 20 já concretizado, fazendo hemodiálise toda semana nesse sofrimento. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço à nossa população, junto com nossos vereadores todos, falar à nossa população que a nossa preocupação é grande sim. Nós sabemos que passar fome não é bom, nós sabemos que a nossa população também não está passando fome, porque nós temos um assistente social competente. Ela tem visitado, ela tem mandado, a prefeita tem vindo aqui conversar com a gente, manda o pessoal ir lá fazer a inscrição na assistente social. Então eu acredito que a nossa população também não esteja passando fome. Está passando sim necessidade, como qualquer um de nós, que é o caso do nosso professor que está desempregado, que não pode fazer o cadastro lá dos R$600, como tem outros e outros aí que estão desempregados. Mas não é fome, é necessidade. E necessidade não é fome. Nem tudo a gente tem dentro da casa da gente. Mas pode ter certeza de uma coisa, a nossa população, ela é ruralista, tem de tudo nessa zona rural, a feira nossa é rica, tem de tudo naquela feira para se vender, e nós temos gente socorrendo gente aí. Porque essa semana passada eu fiz um grande corre para poder ajudar aquelas pessoas que realmente me procurou e que eu vi que realmente tinha criança pequena e estava passando por uma certa dificuldade. Então a gente tem ajudado, mas a nossa assistente social tem dado atendimento preciso e necessário. Então a população epitaciana só tem que fazer uma coisa: ficar em casa, orar, usar a máscara, higienizar e colaborar com o nosso município, com nossos irmãos, porque Presidente Epitácio é a nossa família. A nossa população é a nossa família. Porque quando nós chegamos lá no Fundo Mútuo, Nossa Senhora Aparecida, seja qual for deles, todos que morrem ali é conhecido da gente. É conhecido, é filho de um conhecido. Então Deus me livre de morrer 2.700 pessoas nessa região nossa. Não precisa nem ser no município, que nós não temos estudo, né? Então, gente, é assustador e nós vamos junto, unido, de mão dada, sem crítica, sem fofoca, sem conversa fiada, nós vamos defender o nosso povo, vamos dar força para a Santa Casa, para que ela tenha já fiz um pedido, para que contrate, se tiver possibilidade, de um psicólogo para conversar com a nossa enfermagem, que estão descompensadas de medo, porque são mãe, tem criança pequena, médico, cansado, enfermeiro, tudo já estressado, porque nós sabemos que o cuidado é muito grande ali. É tanto verdade que nós não temos caso pavoroso aqui, porque não é tudo que está alarmando, não é coronavírus, não é não. É muita doença, muito bronquite, muita sinusite, muito coração, muita coisa, muita descompensação, mas não é corona. Graças a Deus, nós estamos nas mãos de Deus aqui nessa cidade e temos que cuidar da nossa entrada da nossa cidade, sim. Mael fez esse requerimento e nós vamos assinar junto e vamos procurar o setor competente para registrar essa causa
e dar as mãos com a prefeita, com toda a equipe dela, para a gente vencer mais essa batalha aí, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Dando prosseguimento, com a palavra o vereador Adenilton. Presidente. Senhor presidente, hoje é um agradecimento. Eu acompanhei desde o início da primeira ação que a prefeitura entrou para a reabertura do comércio local. Estava no gabinete com a prefeita e vi o sofrimento dela e do Franklin quando recebemos a decisão desfavorável em primeira instância. E de antemão a prefeita não hesitou em sentar com o corpo jurídico para estar fazendo o recurso junto ao TJ. É um sofrimento que todos os vereadores, eu vi o Mael em redes sociais falando sobre o comércio, mas Ismael, então todos os vereadores lutando, e a prefeita Cássia sentiu na pele o comércio fechado, as pessoas não tendo o que fazer, os aluguéis atrasados, as negociações de aluguéis, e de antemão ela conversou com o Franklin para conversar com o pessoal da equipe dele para que fizesse esse recurso o mais rápido possível, não deixando ficar dentro do prazo que tem aí para adentrar com o recurso. O Franklin aceitou, ele juntamente com o corpo jurídico dele, acredito que o Fabrício fez parte dessa ação, fizeram um excelente trabalho. A prefeita está de parabéns porque o corpo jurídico dela é muito bom e fez um excelente trabalho quando fez esse recurso maravilhoso que nós, dentre 645 cidades do estado de São Paulo, somos a única até hoje, ou seja, somos a primeira a ganhar esse recurso. Nenhuma outra no estado. Então que a população fique sabendo que nós vereadores, a prefeita, estamos lutando pelo bem-estar da sociedade, tanto com o comércio aberto, com as restrições e com os cuidados que temos que ter para nossa população não pegar o Covid-19, esse coronavírus que está assolando o mundo. E vamos conversar com o jurídico também, para que ele possa agora estar tentando achar uma brecha para que restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares, dentro das normas do distanciamento, possa reabrir, porque eu estou vendo que o comércio de bares, restaurantes, pizzarias estão totalmente comprometidos, onde eles empregavam no mínimo, cada um, de 5 a 10 pessoas. Isso nós estamos lutando pela população. Parabenizo novamente a Cássia por essa atitude que teve de coragem de enfrentar um decreto que é estadual e nós conseguirmos ganhar no Tribunal de Justiça essa lide. Então, parabéns à prefeita, parabéns a nós vereadores que estamos lutando o dia a dia para que reabra o comércio, mas com todo o cuidado necessário que temos que ter dentro dos comércios, que é usando máscara ao adentrar, até mesmo ao sair de casa, álcool em gel na higienização das mãos, que isso é muito necessário, e que as pessoas se conscientizem de não fazer aglomeração. Onde tiver mais de 2 pessoas, que se mantenha o distanciamento. As pessoas têm que se conscientizar disso para que a nossa cidade saia ilesa desse problema. E gostaria também, senhor presidente, se pudesse, aproveitando, que, como eu falei aos senhores vereadores, que a gente possa estar reestudando a legislação, o projeto de lei 02/2018, a gente está tentando pôr em pauta aí nos próximos dias. Eu já encaminhei no grupo do WhatsApp de vereadores, também estarei encaminhando aí sobre a cobrança dos ambulantes aqui no município. Mais tardar até amanhã às 10 horas estará com todos vocês. Agradecer a minha família que está me assistindo agora, minha esposa e filhos, um abraço, amo vocês. Que a distância é difícil, mas nós vamos vencer.
Obrigado, senhor Bem. presidente. Que Deus abençoe. Esgotado todas as matérias da sessão de hoje, quero agradecer a presença de todos os nobres colegas que estiveram na sessão, que estão na sessão, o público de casa que nos estão acompanhando pela internet, e convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, dia 25 de maio, segunda-feira, às 19 horas. E nosso agradecimento, esgotados os trabalhos, eu declaro nossa sessão encerrada e uma boa noite a todos. Muito obrigado.